Eu tenho estudado esses dias sobre a glândula pineal, que é a glândula, né, que ela fica no cérebro aqui, que alguns chegam a dizer que é o terceiro olho do ser humano, né? E essa glândula, ela é um sensor que ela nos conecta ao campo magnético da Terra. É uma glândula que teólogos, cientistas acreditam que é ela que nos conecta à espiritualidade. Então é ela que nos leva aos sonhos, é ela que no momento que você está dormindo te mantém acordado e conectado, de você ter percepção do que está acontecendo à tua volta mesmo dormindo. E a gente está tendo, veja bem o que você falou agora, o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça e a luz do Evangelho da glória de Cristo. E aí, o que acontece hoje? Existe, e o que eu estou falando aqui é científico, e eu quero convidar todo mundo a estudar. Existe a destruição da glândula pineal. Está havendo a destruição da glândula pineal. Estão destruindo a glândula pineal que fica no cérebro. Fica no cérebro, para as pessoas não se conectar à espiritualidade. Essa glândula pineal seria o mesmo que alguns neurocientistas já afirmaram que existe um ponto de Deus no cérebro do homem? É ela mesma. Ela é a conexão com o mundo exterior, né? E assim, o que acontece, Fábio? Existem 3 coisas. Flúor na água, que flúor é um metal pesado. O flúor é causa de Alzheimer, por exemplo, é flúor. É a questão do trigo, que é o glúten, que o trigo que nós comemos hoje, ele é altamente modificado e hoje muita gente aquela doença na junta fibromialgia, vamos lá? Fibromialgia. E essa é a palavra. É causada por, pode ver que quando a pessoa tem essa doença, cita o nome dela de novo aí. Fibromialgia. O médico, a primeira coisa que o médico corta é o glúten, que ele inflama a pessoa todinha. Então, hoje o trigo ele é altamente inflamatório. Agora, veja bem, água com metal pesado, com flúor, o glúten, e aí vem o agrotóxico, em cima de toda a alimentação, toda a nossa comida, ela tem muito veneno, e tá tudo... É só você olhar nas embalagens do mercado, tá lá o T, transgênico, em todas as embalagens, e vem a radioatividade, né? Internet 5G é a radiação em cima disso, ela torra a tua glândula pineal. E o que acontece? O que me fez começar a estudar isso, que parece um absurdo? Os surtos que as pessoas estão tendo. Então, por exemplo, tá um vídeo aí na internet viralizando, o camarada pegou um carro, porque o cara foi oferecer o carro para vender, deram um valor baixo. Ele entrou no carro e destruiu a loja inteira. Ele surtou. Teve o caso agora, que é pesado, né, de uma professora que voltou de licença, não deixaram ela dar aula, ela pegou uma criança, levou para o quarto e esquartejou. Teve o caso lá da moradora de rua, você chegou a acompanhar esse caso? Ela cortou o órgão genital do rapaz, o coração, e comeu. E aí você vê que crimes que as pessoas estão cometendo, o que me choca não é o momento. Porque o momento a pessoa pode ter surtado mesmo. É o depois. Porque quando você comete algo errado, o que gera você? Remorso, sentimento de culpa ou arrependimento, né? Aí você pega a reportagem de todas essas pessoas. Você não vê nenhum sentimento, nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de culpa por aquilo que fez. Né? Eu estava vendo o caso de um rapaz que matou uma menina. Ele falou como matou e tal, e você não vê. Parece, e aí veja que a mídia, e aí vem as mensagens preditivas e filmes e tal, sobre a questão do apocalipse zumbi. Na minha visão, ele já está em curso. As pessoas elas estão se desconectando de todo o mundo espiritual e estão vivendo como zumbis, que não têm percepção nem do que estão fazendo. Então, e a gente está dentro dessa programação do transhumanismo, como você falou. E a conexão com a tecnologia, ela desconecta você totalmente do mundo real. É por isso que estão levando as pessoas a se tornar mais dependentes de drogas, né? Seja medicamentos ou seja, de fato, as substâncias químicas. E a cada dia estão inventando uma substância diferente. Falando-se de apocalipse zumbi, existe essa K2 que está devastando a América, né?
E aí você tocou em outra questão, né? Que o camarada, num podcast esses dias, o Eike Batista. O Eike Batista revelou a indústria da medicina e dos medicamentos, né? Que quem criou a medicina atual foi Rockefeller. Então, até a Segunda Guerra Mundial, ali entre a Primeira e a Segunda, o que existia? A medicina, existiam os médicos, mas um médico era especialista em tudo, ele era o clínico geral. E existia a medicina da vovó, que até 90, década de 90, ainda existia. Você lembra que você ia no centro, tinha aquele monte de erva? Sim. Que curava? Um monte de remédio que curava. O David Rockefeller precisava usar substâncias com um resíduo de petróleo, que foi o medicamento. Existem questões petrolíferas até no medicamento. E o que ele fez? Ele criou a medicina, cabeça, coração e tal, dividiu, criou as universidades e fez com que esses médicos formados agora vendessem medicamentos. E aí, quando você olha para essa indústria, que aí é bom as pessoas pesquisar, nós tínhamos a Bayer, que era medicação, e nós tínhamos a Monsanto, que era agrotóxico e semente. As duas empresas agora são Bayer. Porque a mesma empresa que te inflama e te adoece é a mesma empresa que te cura. Eles fazem aparecer uma necessidade para que eles tenham uma provisão. É isso mesmo. Ou seja, eles criam a necessidade para apresentar uma solução, né? É isso mesmo. E por exemplo, pega aí a Pfizer. A Pfizer comprou todas as maiores indústrias de câncer do mundo, tratamento de câncer. E primeiro o que ela fez? Ela aplicou um veneno nas pessoas, que nós não podemos falar aqui porque é meio polêmico, mas que foi após o 2020 aí que todo mundo foi obrigado a tomar, e agora nós estamos na era do câncer turbo. Ontem foi sepultado o pastor Arnaldo de Bauru, pastor presidente da Assembleia de Deus de Bauru, um câncer de 6 meses levou ele para o caixão. Que hoje a ciência, a própria medicina já chama de câncer turbo. Problema cardiovascular, problema de trombose, tem crianças morrendo com problema cardíaco, que jamais deveria ter tomado experimento científico dessas megas empresas, e todas elas estão vinculadas à Bayer. Então, veja que é uma indústria e é uma programação. Então, veja bem, a gente está falando de desconexão de Deus e dependência de entorpecente para a pessoa não entrar na realidade. Que está correlacionado, né? Ao mesmo tempo que você tira a dependência do homem em Deus, você tem que levar o homem a depender de alguma outra coisa. Aí vem essas substâncias. Até os pequenos, eles querem forçar que eles levem picadas, né? É algo obrigatório agora. Só no Brasil. Só no Brasil, né? Você vê que o Brasil é um reduto de experimento. Por exemplo, tem muito agrotóxico no Brasil que não é mais utilizado há décadas nos Estados Unidos e na Europa. Mas no Brasil é autorizado. Por que no Brasil existe alvo dos senhores do mundo, do governo mundial a respeito do Brasil? A cada 4 pratos de alimento do mundo, um sai do Brasil. Então, assim, o Brasil alimenta muita gente. Então, a comida do Brasil, ela é modificada porque isso tem um impacto, não é no Brasil, é no mundo, né? Então, a exportação, ela é gigantesca em tudo. Então, a gente está dentro de uma agenda e a gente está vendo essa desconexão de Deus, né? Por exemplo, você já esteve na Europa, como eu tive na Alemanha, tanto na Alemanha como em Luxemburgo, agora que eu estive, as igrejas estão se transformando em bares e em boates. Infelizmente. Olha a desconexão de um lugar que não importa se foi católico, pelo menos os católicos tinham temor, né? Mas você vê, carregava princípios, né? O princípio. Aí você vê que não há nada. Eu vi ontem também na Europa, uma igreja se transformou numa academia. Sim. E existem igrejas tradicionais, como a presbiteriana, na Europa, que já abriu as portas para o progressismo. Sim, você tem pastores a agenda trans, inclusiva. Né? A agenda inclusiva, você vê que é uma desconexão do real. Então a gente está vivendo um mundo, quando a Bíblia diz que o Deus desse século, isso é muito forte, né? Cegou, que existe a questão científica, né? Porque como é que cega, né?
Não é só uma cegueira física. Ela vem diante de uma programação mental e diante do que eles podem fazer em você para te desconectar. Que nem eu tive na Alemanha. Aí eu fui lá em Nürnberg, o nome da cidade é Nürnberg, olha só. É a base do quartel-general de Hitler. É lá que ele fez os maiores discursos, eu fui lá. E do lado tem um museu. Então, a Alemanha, ela passa... Qual é a imagem da Alemanha concernente a tudo que Hitler fez, né? Eles têm o lado histórico, que é como que a história que a Alemanha passa é que a Alemanha ia se tornar... dominar o mundo. Não existe a história. A história triste quem conta é judeu, que viveram o sofrimento. Só que o que Hitler fez? Você vê que a indústria de medicamento e de medicina, ela evoluiu, foi na Segunda Guerra. Que ele pegava os judeus vivos mesmo e abria ele inteiro. Para estudar o corpo e como reagir o corpo. Então essa questão medicinal tem a ver com Hitler. O avanço da medicina tem a ver com Hitler? Na Segunda Guerra Mundial. E quem foi a cobaia? Os judeus. Os judeus.